Olá! Dando continuidade à série de entrevistas dos candidatos a prefeito de Santos, eu converso com Marcelo Coelho do PRTB. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, Raton. Afinal, não temos tempo de TV, né? Estamos fora o PRTB não tem esse tempo de TV, por não ter os 5 parlamentares. Então, quero aproveitar ao máximo esse espaço. Bem, obrigado. Vamos lá, Marcelo. A Ponta da Praia está reestruturada. O Gonzaga sempre, a Praça Independência, sempre faz alguma coisa, obra ou outra, enfim. O que, caso você seja eleito prefeito, o que a sua administração vai fazer do VLT para baixo, nos bairros mais carentes, centro, Zona Noroeste, enfim? Bom, só nessa administração, a Avenida Ana Costa foi recapeada 3 vezes, né? É verdade. Para quem não conhece o outro lado da cidade, acho que a cidade realmente está pronta para fazer vários cartões postais, né? Ana Costa toda colorida, inclusive agora uma entrada de Santos também toda com LED e shows pirotécnicos e camisas e tudo, mas as pessoas não conhecem o outro lado da cidade. Igualar, vai demorar esse processo de habitação, esse processo de desenvolvimento da Zona Noroeste, do final da Zona Noroeste, porque muita gente olha para os jardins de Santos, né? Exatamente. Mas esquecem que nós temos a maior palafita na América Latina. Então, outro dia eu ainda vi num jornalzinho, temos um novo cartão postal, né? Que é a entrada, que é aquele show pirotécnico que foram feito no pontilhão dali da entrada do Marilu. Mas esquecem do cartão postal que está lá para trás, que são as palafitas, casas sem água potável, sem saneamento. Então, eu acho que a gente precisa dar uma equalizada nisso, a gente precisa cuidar um pouco do que está do lado de lá. A falta de água nos morros, isso tem sido bem frequente. Eu sei porque eu tenho ali um trabalho no Morro do Pacheco, né? Então as pessoas vêm falar, trazem informação. O que acontece? Ali foi feita uma obra mal feita, na verdade, porque a água que vinha de cima, ali de cima das caixas d'água, hoje não vem mais, tem que subir por um bombeamento. Esse bombeamento é falho, a máquina não funciona direito. Então, a gente precisa entender cada ponto, né? Eu tenho visto muitas propostas aí de mirabolantes, de fazer isso, fazer aquilo, mas eu não tenho visto nenhum candidato que conheça de fato a cidade, que esteja... Às vezes é um amigo do amigo que faz uma indicação. A gente sabe que a eleição é muito diferente do dia a dia, né? Eu conheço de fato a cidade, eu conheço a necessidade de cada ponto. Eu tenho projetos sociais na cidade, nessa parte que você falou, né, dos morros para lá, e eu conheço realmente de fato a realidade. Eu quero melhorar a qualidade da linha para lá, porque se nós não melhorarmos esse lado, nós não teremos uma orla do jeito que a gente quer. Então a gente precisa equalizar a cidade e ter realmente qualidade de vida nela toda, que não acontece hoje. Perfeito. Educação, Marcelo. Nós tivemos uma pandemia, chegou ao ponto de crianças ficarem sem alimentação. Na Ilha de Ana, as crianças sequer têm internet, não conseguiam fazer o estudo remoto. Eu quero saber suas propostas, lógico, o resumo de suas propostas na educação. Bom, não é só na Ilha de Ana, né? Voltamos à Zona Noroeste, lugares também não tem, as pessoas não têm acesso ao sinal. Há 2 anos atrás foi feito um pacote, a Zona Noroeste ia ter internet gratuita. Estamos esperando até hoje, né? As crianças estão esperando até hoje. A minha proposta para a educação é um novo formato. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas a gente tem que seguir o MEC, a gente tem que seguir a Secretaria de Educação do Estado. Por que, se a gente pode criar um novo sistema? Por que Santos não pode ser a cidade que vai criar um novo sistema de ensino? Mas há tantos anos Então, há tantos anos a gente está vendo que não está funcionando. As crianças não têm interesse na escola. As crianças não têm interesse de ir para a escola porque elas têm um telefone, né? Elas têm Então a gente precisa pensar... Num atrativo maior. Num outro atrativo. Talvez essa escola total, né, que é o período integral,
por que não? Hoje, não, joga uma bola, eles jogam lá. Por que não uma tarde de tecnologia, de levar informação para essas crianças? Porque elas vão para casa com futebol, com aquela brincadeira, né? Então eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais para frente, pensar que essas crianças precisam de tecnologia, de informação para poder se desenvolver. E elas não têm em casa, muitas não têm em casa. Muitas estão com telefone, mas muitas não têm essa tecnologia em casa. Então eu quero talvez criar ou transformar esse sistema de ensino na cidade, para que a gente possa ter adolescentes mais conectados, mais ligados à tecnologia e, óbvio, desenvolvimento melhor, e dar uma estrutura também para o educador, para o professor, para que ele possa também desenvolver o trabalho dele, porque foi quase medíocre esse ano, né? E não, por culpa do professor, por culpa lógico, a pandemia foi uma coisa nova, mas precisava de estrutura e não houve, o professor não teve essa estrutura, e ele não estava preparado também, como todos não estavam preparados para a pandemia. Perfeito. Você começou a nossa entrevista agora falando sobre a nova entrada da cidade, é esse ponto que eu quero pegar para você. A nova entrada da cidade, no começo dizia-se que ela ia acabar com as enchentes e ao mesmo tempo fluidez no trânsito. O trânsito a gente vai ver agora no final do ano, estamos começando no final do ano, vamos ver como é que vai ser. Mas as enchentes continuam grandes, né? Como é que você avalia essa obra? Veja bem, quem entende a cidade, quem entende a entrada da cidade, sabe que nós eliminamos a ligação dos caminhões, né, que eles vão entrar de uma outra forma, não vão entrar daquele jeito do lado esquerdo, do lado direito, tomavam conta de tudo. Mas a gente o pontilhão eliminou um semáforo, porque você passa por baixo do pontilhão e você para no sabuó. Exato. Então, aquele pontilhão não eliminou muito. Eu tenho falado muito em ineficiência, né, em falta de excelência. E eu vejo essa obra como uma falta de excelência. Eu acho que quando você tem um objetivo de fazer alguma coisa e você não atinge, para mim, não está cumprido. A obra tinha o objetivo de fazer esse corte do semáforo, a fluidez do trânsito e a drenagem da Zona Noroeste. Para mim, se não se completou, não tem excelência. Então, é mais uma obra como o Hospital dos Estivadores, que é um monumento, todo iluminado à noite, parece uma estátua, porque não funciona. A UPA da Zona Leste, que também é outra estátua que não funciona. Escolas que estão sendo produzidas não funcionam, não valoriza o professor, mas faz uma obra monumental, não dá os aumentos que os servidores, os professores precisam para acompanhar a inflação, mas fazem obras monumentais. Então, assim como todas as outras obras que eu não vi excelência, não estou dizendo que não foram feitas. O hospital está lá, só que não tem médico. Você vai fazer uma consulta numa policlínica, pede um exame, é 6 meses para fazer. Então são obras monumentais sem a menor utilidade. Essa parte da saúde ia ser a próxima pergunta, eu quero que você continue falando sobre isso. Na verdade, você vê que as OS estão funcionando? Eu tenho brincado que não são OS, são OCs, né? Então, são verdadeiras organizações criminosas, porque assim... não estou dizendo daquele que trabalha. Eu fiz uma entrevista com um tema bem polêmico, que eu falei que eu iria implantar a biometria. Sim. E o entrevistador conseguiu inverter essa minha fala e dizer que eu ia controlar o servidor público. Ele conseguiu inverter, e que na verdade é totalmente o contrário. Eu quero realmente controlar aquele que não trabalha. É esse que o servidor... Você acha que o servidor que está lá suando a tanga, trabalhando, está de acordo com isso? Não, ele não está de acordo, porque ele trabalha para 4 ficar em casa. Para o amigo do amigo ficar em casa, porque aquele ali é protegido do tal vereador, aquele é protegido do prefeito. Não, eu quero a biometria para ter a isenção de todos serem iguais. Quem tem que trabalhar tem que meter o dedinho lá. Ah, Marcelo, mas tem gente que já colocaram e quebraram. É isso, nós vamos colocar um sistema de câmera em cada biometria dessa, para controlar não quem trabalha, pelo contrário,
aquele que é protegido, recebe o seu salário e nem vai trabalhar. Então, com esse controle de biometria, com esse controle do vagabundo, essa é a palavra certa, Ratão, com o controle do vagabundo, nós vamos melhorar o serviço público, porque vai tirar a carga daquele que trabalha, ou contratar pessoas novas. As OS, a mesma coisa, independente do formato que é de contratação da prefeitura, são contratados da prefeitura através de uma OS, que eu acho um absurdo o que vem acontecendo em Santos em relação a essas contratações, porque as OS não funcionam, não são fiscalizadas. Quando alguém não funciona na sua empresa, Raton, o que você faz? Você manda embora, você troca, você altera, você pune dentro de um contrato que você fez com aquele fornecedor, e não tem sido feito isso. Parece realmente uma grande conivência. Eu quero entender, eu gostaria de entender que não, mas não tem uma outra explicação. Marcelo, outra polêmica, essa de fato, né? Mas de fato porque deu aqui a questão jurídica. O parque emissário foi demolido, botaram abaixo na troca de uma compensação por uma suposta usina de incineração. A justiça, a promotoria viu que aquilo estava tudo errado, né? Não pode compensar em áreas diferentes, mandou botar abaixo, agora o parque está lá abaixo, aquele tapume, e vai ficar para o próximo prefeito, né? Não tenha dúvida. Como é que você avalia essa situação? Olha, não dá nem para avaliar. Eu fiz até uma live outro dia. Eu estive lá no emissário, né? E no dia 2 de julho eles começaram a demolir. Se eu não me engano, no dia 3 eles fizeram audiência pública. E no dia 8 houve um embargo do Ministério Público, né? Eles gostariam de derrubar tudo para que o Ministério Público poupasse e voltasse. Não, vamos construir, já que está tudo derrubado. Essa é a ideia, né? Essa era a ideia. E eles derrubaram, e quero parabenizar o Ministério Público, não por ter parado a obra e ter deixado os munícipes sem o emissário, mas por ter parado mais uma incompetência da administração. O emissário realmente é um crime, né? Aquilo está parado. Eu estive inclusive lá dentro, fiz algumas imagens. E aí, enfim, mostrei o que está acontecendo lá dentro, tudo que foi quebrado, tudo que foi destruído, e a cidade sem aquele espaço, né? A cidade que precisa de turismo, né? Que precisa de movimentação, as pessoas saíram de uma pandemia ou estão saindo de uma pandemia, precisam de um espaço como aquele. E hoje tudo quebrado. E é gozado que vai lá e põe a culpa no Ministério Público, né? Em quem apontou o que estava fazendo errado, e não quem estava fazendo errado, que é a própria prefeitura. É uma perda, realmente, o que eu falo da falta de excelência, é o que eu falo da falta de responsabilidade do uso do recurso. Aquilo foi todo quebrado, sabe Deus como é que... E outra, aquilo ali é uma compensação, né? Isso tem um processo longo que a gente não tem nem como passar agora em 2 minutos, mas aquilo ali é uma compensação da usina de incineração, e que, na verdade, todo mundo sabe que essa compensatória tinha que ser feita na área. Exatamente. Que foi feita. Ou seja, só eles é que não sabem. Vamos lá. Transporte público, Marcelo. Como é que você vê a situação do transporte público em Santos? Eficiente ou não? Precisa melhorar? Qual a sua opinião? Olha, Tom, eu tenho uma referência dos países da Europa, onde morei e onde eu quero instalar o hora certa. O que é a hora certa? Quando você vai para o ponto, você não precisa ficar 1h30 esperando, 2 horas esperando ou 3 horas esperando. Você tem a hora certa daquele veículo chegar ali, daquele ônibus chegar ali. Se você não tem a hora certa, você precisa punir a empresa que se prontificou a estar ali naquela hora. Então tem que ser feita uma fiscalização desses horários para atendimento ao munícipe. E tem uma outra coisa, a gente precisa parar de achar que anda em ônibus. Eu não sei se você sabe, mas os chassis desses ônibus que tem hoje aqui são chassis de caminhão. Por isso que eles são tão duros. Às vezes você vai para São Paulo, você pega um ônibus, uns são duros, que são esses caminhões, e outros são realmente os ônibus, que tem uma suspensão mais tranquila, que não acontece em Santos. Então, nós não temos ônibus coletivos em Santos.
Nós temos caminhões revestidos de ônibus. Eu não sei se você sabia disso. Não. Os equipamentos não são ônibus, são chassis de caminhão, ele não tem uma flexibilidade e não dá aquele conforto de ônibus. Porque quando você entra, por que você entra num ônibus de viagem e você vê que porque é outra estrutura na parte de baixo. Então, primeiro, e outra coisa, essas empresas que fornecem, né, são fornecedoras, que hoje é uma empresa só em Santos, se ela não atender o munícipe, não é... Hoje elas estão atendendo a administração. Se ela não atender o munícipe, nós vamos abrir uma concorrência por área, por zona, por linha, pelo que for necessário para que todos sejam atendidos. Hoje em São Paulo, se você tiver um ônibus em condição, você passa por uma vistoria, você coloca o ônibus na linha, seu, né? Lógico, São Paulo é uma cidade que precisa realmente de várias e várias empresas. Mas por que a gente aqui tem um monopólio? Não dá muito para entender e dá ao mesmo tempo. Então nós vamos abrir essa concorrência que, se for necessário por linha, se for necessário para dar qualidade ao transporte. E uma outra coisa só, Ratão, só para... Se você tiver um transporte coletivo de qualidade na cidade, com hora certa, porque eu preciso chegar no meu emprego, eu preciso chegar no meu trabalho vestido como eu saí de casa, né? E não zoado, para te falar a verdade. Então, a gente precisa ter um transporte coletivo de qualidade. Sabe o que você vai fazer? Você vai melhorar essa mobilidade, você vai tirar o carro da rua. Porque você vai parar de andar de carro. Porque você vai saber que aquele ônibus está em tal horário aqui e em tal horário ali. E isso vai melhorar totalmente a fluidez do trânsito. Mas o munícipe precisa acreditar no transporte coletivo, que é o grande X da questão hoje, é acreditar na administração, acreditar nesse transporte que não chega na hora, nem te larga na hora que você precisa. Marcelo, na área social, vou citar uma coisa que é bem comum em Santos, é a questão das pessoas em situação de rua, triste, né? Uma realidade triste, pessoas precisam de ajuda. Como é que vai ser sua postura diante dessa situação e, enfim, da área social em todo o município? Eu tive alguns programas, né, que eu entrevistei um morador de rua. Eu gosto muito dessa área, eu me identifico muito com essa área, eu gosto de entender o motivo, às vezes, pelo qual porque às vezes atrás daquele que está te pedindo um dinheiro, tem um ser humano. Sempre tem um ser humano, e sempre você precisa entender. Uma história. Tem uma história, e sempre você precisa entender, você precisa trazer ele e entender. Entrevistei um morador e ele falou assim: Marcelo, eu não vou pro abrigo, porque aquilo é um mix de coisas, né? Ali está o dependente químico, ali está o alcoólatra, ali está o delinquente, né? Enfim, tem de tudo. Então não adianta a gente tentar tratar isso como genérico, não é um tratamento único. Uma outra coisa que eu tenho falado da saúde, são 700 milhões de reais, ao meu ver, mal empregados em relação a essas OCs. Agora, o dependente químico é um problema de saúde. Exatamente. Então tem que ser tratado como exatamente... Não por segurança. Não por segurança. Então você tem que saber separar. Me pedem muito espaços em clínica. Pô, mas você não conhece alguém que tem um espaço numa clínica para o meu irmão, para o meu filho, para o meu... Enfim, eu acho que isso faz parte do orçamento do município. O município tem que ter um local de tratamento, nem que seja mais afastado do centro, até para que eles tenham aqueles trabalhos manuais, até com plantio e tudo, que seja um pouco afastado, para que dê um espaço também e afaste, porque o dependente, da parte do triângulo, né, disso, é o acesso. Quanto mais perto o dependente tiver acesso, quanto mais perto ele estiver do próprio traficante, enfim, da droga, ele aumenta esse uso. Então você tem que afastar. Por isso que essas clínicas são meio afastadas. Então a gente tem condição de fazer, inclusive em Santos, em áreas mais afastadas, uma clínica municipal para atender. Isso é trabalho de saúde. Tem muitos que não conseguem voltar para casa. Isso é humanização. Isso é humanização.
A gente precisa ter essa humanização e entender que os casos são muito diferentes e que a gente precisa fazer uma triagem diariamente. Uma vez eu ouvi de uns da administração e falei, mas isso é enxugar gelo. Esse é um enxugar gelo, é um trabalho de enxugar gelo. Você precisa enxugar o gelo 365 dias no ano. Você precisa fazer esse trabalho porque são motivos diferentes, são vários motivos. Eu peguei um andarilho, nossa... já fiz matéria sobre isso, é complicado. Então, inclusive todos eles têm emprego, têm função, têm profissão, é incrível. Né? Exatamente. Todo mundo tem aquela postura, todo mundo, ninguém vai trabalhar vagabundo, não, todos eles têm profissão. Mas tem um motivo. Podiam ser aproveitados, né? Mas tem um motivo por estar na rua e a gente precisa resolver isso. Exatamente. A gente tem que realmente colocar eles de volta, às vezes na cidade, de volta até no trabalho que tinha. Tem que ter um trabalho minucioso e realmente nós vamos enxugar gelo. Marcelo, é muito comum a gente ver nessa época do ano, o pessoal vem aqui, governadores, vem aqui comer o pastelzinho no Carioca, mostrar que está aqui e tal, e os prefeitos, eu já fiz cobri vários momentos desses, não se cobra nada, na verdade, né? Uhum. O cara vai embora, não se cobra nada, depois ficam cobrando, né? Sim. Falando que não tem. Qual vai ser a tua postura diante do governo federal e estadual? Tom, o nosso partido, que é o PRTB, do vice-presidente da República, a gente tem falado que é o único partido hoje de direita e as pessoas estão reclamando de uma direita conservadora, né? Pelo que a gente já passou por essa entrevista aqui, você vê que realmente eu sou conservador, porém você precisa olhar como um todo. Eu não vou governar a cidade só para os conservadores. Não, a gente precisa entender a cidade. Exatamente. Porque existem todas as ideologias e todas as... E uma democracia que... É óbvio, mas temos ainda. Você precisa resolver o problema da cidade, independente daquela vontade ou daquele ideal daquela pessoa. As pessoas falam assim, não, aquele é conservador, aquele é a direita, aquele é a esquerda, mas você precisa resolver o comum. E o comum, todos fazem parte. Exatamente. Todos fazem parte do comum. Eu não posso focar naquela pessoa ou naquela ideia ou na minha ideia. Eu tenho que focar naquilo que funciona, que vai fazer funcionar para todos. Então eu quero governar para todos. O governo federal, a gente tem realmente uma penetração boa por causa do general Mourão, que é o vice-presidente da República, que é o representante do nosso partido, mas ele é uma pessoa bem acessível. Nós vamos estar com ele agora também esse final de semana, bem acessível, e ele também quer o bem comum, é uma pessoa muito humana, embora um general, né, de 4 estrelas, mas é uma pessoa muito humana que quer ver o bem da população. E nós vamos trazer ele aqui. A gente quer trazer realmente essa ligação com o governo federal. O governo estadual, que é o governo hoje do governador Dória, né, que é do PSDB, a gente precisa também tratar a política como um projeto para a cidade. Então eu não quero saber se ele é do partido tal ou do partido tal. Eu quero tratar o munícipe, eu quero tratar da cidade. Se ele tiver condição de ajudar, que venha ajuda. A gente precisa tratar da cidade, independente de onde vem essa ajuda. Nada partidário. Nada partidário. Fez o que ele fez aí. Eu não teria aceitado, eu só não teria aceitado a forma que foi feita. Se foi aceitado pelo prefeito agora, se foi aceitado pela administração, por uma ligação com o partido, eu não teria aceitado muita coisa. Mas eu, prefeito, né? Eu não sou o prefeito, então eu não compactuo com muita coisa, mas ajuda eu compactuo. Para a cidade, ajuda nós estamos esperando. Marcelo, um problema sério também, né? A questão do déficit habitacional em Santos, né? A gente sabe que tem muitos imóveis no centro que estão lá parados, fechados, muitos já até não vale nem a pena, a prefeitura que deve para a prefeitura muito mais que o valor do imóvel. Como é que você vai sanear essa questão? Eu acho que hoje outra triagem dessa, viu, Ratão? Eu acho que a gente tem que entender o que deve mais ou o que deve menos, tentar entender o motivo. Existem muitos imóveis também tombados, que deveriam estar tombados, mas também sem nenhum apoio dos órgãos que fizeram o tombamento, e
aquele proprietário às vezes não tem condição de manter da forma que teria que ser. Acho que isso é uma triagem também. Eu acho que o problema da habitação não vai ser resolvido no centro. Eu tenho outras ideias para fazer no centro. Por exemplo, um grande parque temático. No centro? No centro. Nós temos toda a arquitetura. Eu não quero fugir da habitação, não deixa eu fugir da habitação. Não deixa eu fugir da habitação. Estou surpreso que eu nunca ouvi falar nisso, mas vamos lá. Você já foi em algum país, em alguma cidade, que eles criam aquelas old town, aquelas cidades antigas? Sim. Eles criam a cidade para trazer turistas. Nós temos uma cidade antiga já, com toda a estrutura, com toda a arquitetura. Então, a ideia que eu tenho ali é de chamar o comerciante. Não vou fazer propaganda, mas eu quero só dar um exemplo, chamar lojas americanas e fazer com que eles façam uma entrada, um visual antigo, né? Chamar todos os comerciantes. Então, eu tenho a ideia de fechar completamente a Praça Mauá como um grande bistrô, não bistrô, né? Porque aquilo mas enfim, um grande parque temático e trazer os turistas para conhecer a antiga Santos. Não sei se você sabe, no Valongo, o Leandro, eu quero mandar um abraço até para ele tem um trabalho muito bacana, que é um estúdio de fotos ao ar livre. Você já viu isso, não? Não. No Valongo. O que você faz? Ele te veste com uma roupa antiga, já ouvi falar. Dos anos 20, dos anos 30, e você tira a foto lá no bonde, em frente ao bonde. Enfim, esse trabalho ele tem que se estender a todo o centro de Santos. Você vai tirar o morador de rua, porque você vai aumentar a movimentação de pessoas, você vai trazer turistas, porque Santos tem uma cidade antiga. Então é transformar o centro num grande parque temático, onde seja desenvolvido turismo de verdade. Nós temos a arquitetura, é só a gente dar uma ajeitada e a gente faz do centro de Santos um centro temático. Olha, eu gosto da minha cidade, eu ficaria muito feliz Nós fizemos o bonde, né? É verdade. Teve a administração passada, fez o bonde. Acho que o ponto mais difícil. Trouxe o bonde de volta. Né? Trouxe o bonde de volta. Enfim. E aí voltando à habitação, acho que a habitação não seria a solução ali no centro. Eu acho que a gente precisa rever um pouco dessa preservação da área continental. Os ambientalistas não gostam muito, mas se você descer a Imigrantes hoje, quando você chega no final da Imigrantes, Vila Esperança está entrando na área continental. E isso vai acontecer em todas as pontas da área. E por que a gente não usar um pedaço dessa área, resolver o problema da habitação, dar sustentabilidade naquele espaço e congelar as áreas de invasão? Colocou todo mundo em habitação, dentro de uma mini cidade planejada, dentro da área continental. Você planeja uma cidade, põe transporte, põe escola, põe tudo que as pessoas precisam fazer lá, dá uma sustentabilidade naquela mini cidade, tira as pessoas das áreas de invasão, das áreas de risco dos morros, dá transporte coletivo de qualidade para ela sair dali e ir ao seu emprego, para poder vir trabalhar, e congela totalmente todo tipo de invasão, toda a área de... Você limpa o mangue, você limpa as encostas de risco do morro e você finaliza. E óbvio, tem que tomar conta de novo dessas áreas, né? Perfeito. A última pergunta para encerrar. Prodesan e Coab. Coab tem ligação com a habitação, óbvio. Prodesan, quais são os planos? Acho que dá para recuperar a Prodesan? Enfim. Olha, a Prodesan, eu não tenho informações, né, da saúde financeira da Prodesan, mas... até porque é tudo meio embaçado, né? Não tem transparência, a Prodesan não tem transparência, mas eu quero entender primeiro a Prodesan e utilizar ao máximo o serviço dela. A informação que eu tenho da Prodesan é que é um grande cabidaço que está lá gerando só despesa. A própria Coab também, eu extinguiria totalmente a Coab, faria um departamento da prefeitura, porque é uma empresa da prefeitura, uma empresa mista da prefeitura, que está hoje com uma dívida de mais de 600 milhões de reais e construiu 3 conjuntos habitacionais na cidade, eu não consigo, penso na minha empresa, não consigo entender por que tanto prejuízo. A Coab eu extinguiria. A Coab eu faria um novo departamento da prefeitura e a Prodesan precisa entender melhor para falar qualquer coisa antes da Prodesan. Você acha que tem como recuperar, assim que se você em curto prazo? Porque tem muita... A Prodesan tem um passivo e tem funcionário, né? Eu acho que tratando o recurso com honestidade,
com responsabilidade, transparência, você recupera qualquer coisa. Eu acho que o tempo que vai levar, só sabendo o rombo que tem exato, para saber o quanto vai levar. Mas se você estancar o sangue e parar de sangrar, já é um bom começo. Tratar com honestidade, olhar essa estrutura, o que é necessário e o que é desnecessário. O que é desnecessário, Atom, eu tenho falado, né? O pessoal tá falando, pô, mas você exagerou no palavreado. Eu falei, não, é vagabundo. Vagabundo está fora da minha administração. Completamente fora. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Até as eleições, eu e também o jornalista Jefferson Marques comandaremos as entrevistas com os candidatos às prefeituras da região. Você pode conferir no site do Diário do Litoral e também nas redes sociais do jornal. Se você é candidato, entre em contato e agende uma entrevista. Diário do Litoral, informação é tudo. Tchau.